Hoje eu não vou falar sobre Rádio PX. Eu vou falar sobre um operador que gostou demais de modular no Rádio PX. Seu Edson, que nos deixou há pouco tempo o mais conhecido na faixa como Mula Branca. Eu vou te contar como que eu conheci o Edson. Eu tinha uma loja na qual era muito bem estruturada em relação a equipamentos. Tinha de tudo. Um dia me para na frente da loja um senhor com uma Ranger, desceu e veio conversar comigo. Olha, eu preciso de cabo, eu preciso de antena, eu quero colocar nessa Ranger, preciso que faça uma revisão no meu rádio, só que eu não tenho dinheiro para pagar agora. Eu falei, mas eu nem te conheço, de onde você é? Ele falou, sou seu vizinho, sou aqui do Miguel Badra e tal, aqui em Suzano. Aí a gente conversa vai, conversa vem, e o Mula Branca é aquele cara descontraído que você conhece ele, assim, naquele momento, parece que é um amigo de longas datas. Eu falei, fui com a sua cara, eu vou fazer isso para você, eu vou vender para você, eu vou confiar em você. Pronto, montou a estação, deixamos tudo certinho, fez a revisão no rádio e ele foi embora. Ele falou que em 15 dias ele pagava. Quando foi com 10 dias ele voltou e me pagou. Eu falei, tá aí um cara honesto, gostei desse cara. E daí então, nós ficamos amigos. E todas as vezes que precisava de manutenção ou qualquer coisa para o Rádio PX dele, desde aquela época até o último dia que eu pude conversar com o Edson, ele dava preferência a mim, a Kleber Moreno, para fazer as manutenções dele. Lógico que quando ele precisava fazer um servicinho no mic, alguma coisa, ele também tinha um certo entendimento, ele mesmo se virava por lá e só trazia para a gente quando a manutenção realmente era necessária no rádio. Modulou durante anos e anos aqui em Suzano, foi muito, digamos assim, influente na faixa do cidadão, deu muita audiência, porque o pessoal gostava muito de ouvir as modulações do Edson. Edson era aquele cara polêmico, era aquele cara que era desbocado, o Mula Branca ele falava o que vinha na cabeça dele, era um cara que era amado por muitos e também odiado por alguns. Para mim foi uma das melhores pessoas que eu conheci na faixa do cidadão. E falo sem medo. Não que eu concordasse com tudo que ele fizesse na faixa, porque a democracia é assim. Nem tudo a gente concorda, mas a gente tem que, de certa forma, nos respeitar. O Edson sempre foi respeitador comigo. Todas as vezes que eu adentrei a faixa, ele me cumprimentou, a gente conversou sempre no alto nível e eu sempre tive aquela impressão de uma pessoa do coração tão grande quanto o tamanho que ele era. Porque sempre que alguém precisava do Edson Mula Branca, ele estava lá pronto para ajudar. Eu mesmo, na casa dele, já presenciei várias vezes que ele deu conectores para as pessoas, cabo. O que ele tinha não era dele. Você precisava de alguma coisa, chegava e falava, Edson Mula Branca, estou precisando de um conector. Passa aqui, seu filho da mãe, que eu vou te arrumar. Era esse o jeito do Edson. Tá? Muitas das vezes, até alguns falavam para mim, pô, Clebão, mas o Edson, ele bagunça na faixa e tal, entendeu? É isso e aquilo. Eu falo, cara, comigo é 100%. O que ele faz é entre ele e quem está dando audiência para ele. Então, para mim, sempre foi uma das melhores pessoas que eu conheci na faixa do cidadão ao longo de todos estes anos que eu estou fazendo manutenção na cidade de Suzano. Tá? Conheci também a filha dele, a Fernandinha, que modulava no rádio de uma forma espetacular, uma moça respeitadora, todo mundo gostava, todo mundo tinha prazer em estar modulando nas rodadas que a Fernandinha promovia. O Marcelo, filho dele, igualmente, pessoas da melhor qualidade. Também conheci a senhora dele, que já faleceu, tinha falecido há um bom tempo atrás, no qual depois disso o Edson foi ficando um pouquinho mais tristinho, como não devia de ser, né? Afinal, eles foram casados por anos e anos. E o que eu aprendi com o Edson Mula Branca? Sabe o que eu aprendi, gente? Que eu vou passar para você uma lição que muitas das vezes sentado ali naquele banquinho, na frente da casa dele, que muito sabe de bloco, conversando com ele, e o Edson com aquele cigarro dele, que eu falo, Edson, vira esse cigarro para lá, que eu não fumo, né? E o Edson, por respeito, às vezes ele até apagava, e a gente prosseguia o nosso bate-papo. Sabe o que eu percebi, gente? E o que eu aprendi com o Edson Mula Branca, que muitas das vezes aqueles que se colocam como os mais certos, né, aqueles que se colocam acima das outras pessoas, como se fosse um exemplo de pessoas, muitas das vezes, e que falam às vezes mal por trás das pessoas, são os piores. Porque muitos
do que às vezes falam assim, mas você fala com mula branca, mais isso, mais aquilo, é aqueles que muitas das vezes que tiveram a oportunidade de me ajudar, que tiveram a oportunidade de falar do meu projeto, não o fizeram. Muitas das vezes, sabe por quê? Às vezes até inveja. Muitas das vezes tinham a oportunidade de estar promovendo o nosso trabalho, a nossa oficina, indicando o cliente para a gente, não o fizeram. Muito pelo contrário, só o criticaram ou falaram mal, assim como faziam com o Mula Branca. Da mesma maneira. E o Mula não. O Mula foi um cara que sempre que eu precisei dele, ele estava lá e a recíproca é verdadeira. E todas as vezes que ele podia, ele me indicava um cliente para me ajudar, porque ele sabe que eu tive uma fase muito difícil na minha vida, onde muitos, eu já até contei essa história, eu fui roubado e me levaram tudo. Eu não tinha basicamente nada a não ser amigos. E o Mula foi uma das pessoas que me mandava um cliente. Olha lá, o Clebão tá precisando trabalhar, viu, gente? Aconteceu isso com ele, ajuda ele. Então, uma pessoa que eu conheci, que eu presto essa homenagem para ele, coisa que eu já falei para ele aqui na minha oficina, ele sentadinho aqui do meu lado, várias vezes, falei, velho, você é fora de série. Eu falava para ele isso aí. Não existe uma pessoa assim igual você, Mula. Você é um cara que é odiado por uma porrada de gente, assim, não odiado como pessoa, mas porque ele era um cara desbocado na faixa do cidadão, de fato, mas que, eu falava assim, mas que quem te conhece de fato sabe a pessoa que você é, não é esse personagem que você faz lá. Porque ele fazia um personagem, ele fazia de fato um personagem. Não que eu concorde com muitas das coisas que ele fazia na frequência, como, por exemplo, às vezes ele falava umas palavras, assim, sabe? Tipo aquela pessoa, sabe, que é desbocada, que muitos aí, eu não vou citar para não entrar em polêmica, mas desbocado que fala o que quer, mas a gente sabe que aquela pessoa, muitas das vezes, é a pessoa verdadeira, e outros que são bonitinhos, falam lindo e maravilhoso e só. Então, fica essa a lição que eu aprendi com o meu amigo Mula Branca. Mula, vai em paz, amigão. Você fez a sua parte, porque muitas das vezes, quando estavam criticando o Mula Branca, era ele que estava segurando a faixa do cidadão aqui em Suzano. Porque a maioria das estações, na época que o celular se popularizou, foram tudo para o celular, foram para isso, foram para aquilo, a rádio não presta, agora tem outra tecnologia. O Mula estava lá com a estação dele, viu, gente? No ar, fazendo todo dia as rodadas. Ele estava lá. Ele estava lá segurando as pontas e dando audiência, gente pra caramba lá. É o que eu falei, não concordo muitas vezes com as práticas dele, mas ele foi um cara muito ativo na faixa do cidadão e merece a nossa homenagem. Como amigo, né, como pessoa que eu o conheci, como pai, como marido, como que eu pude conviver nas festas também, que eu já fui na casa dele, quando fui muito bem recepcionado por ele e pela família dele. Um grande abraço ao Marcelo, meus sentimentos, Marcelo, meus sentimentos a toda a família, meus sentimentos a Fernandinha, meus sentimentos a todos vocês aí, porque realmente o Mula Branca vai fazer falta para a gente que realmente conheceu esse grande homem em todos os sentidos. É isso aí, é o projeto Rádio PX Mania, é o seu amigo Kleber Moreno, e aqui, sabe que com a gente o papo é reto e não faz curva. Vamos que vamos!